Olá, queridos. Jesus abençoe vocês poderosamente. Bom dia, a paz do Senhor, toda sorte e bênção. Estamos com mais um Eu Diário no ar e eu creio que grandes coisas fará o Senhor por mim, por você, por nós, em nome de Jesus. Amém? Bom, se você está conosco ligado agora e não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, acione aqui o sininho e compartilhe também, porque compartilhar é importante para chegarmos a muitas pessoas, a muitos corações. Bom, acione o sininho para que você possa, na hora de se inscrever, receber as notificações, para que chegue até você todas as vezes que um vídeo for colocado no canal. Da mesma maneira, curta, deixe seu like, curta, comenta e coloque as suas petições. Eu creio que Deus vai fazer na sua vida. E você crê? Eu creio poderosamente. Estamos aí na correria, um pouco cansados com tantas novidades que estão acontecendo, mas não podemos parar com o Eu Diário, não é verdade? Então vamos para mais um. Bom, nossa reflexão hoje, que está no livro de Marcos, capítulo 10, eu quero ler o versículo seguinte. Versículo 48 diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, você já conhece a história do cego de Jericó? Aqui a história se conta quando o cego de Jericó está à beira do caminho. E ele, estando à beira do caminho agora, vai ficar sabendo, vai ouvir falar que Jesus está passando. E agora, ouvindo falar que Jesus está passando, ele agora começa a chamá-lo, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe, ele era cego, mas ele não era surdo. Então, ele ouviu falar e teve uma atitude. Muitas vezes nós vamos deixar de fazer o que precisa ser feito por causa de uma deficiência. Vamos deixar de fazer o que precisa ser feito porque colocamos uma impossibilidade por causa de uma coisa que nós não temos. Mas esquecemos daquilo e deixamos de valorizar aquilo que nós temos. Observe uma coisa, aqui ele era cego, mas ele não era surdo. Então, ele começou a clamar ao Senhor, porque ouvindo falar que Jesus estava ali, ele começou a clamar. Eu imagino que se ele não fosse cego, enxergasse e fosse mudo, ele, com certeza, ele sairia correndo atrás de Jesus. Ele sairia correndo, pegaria em Jesus, tocaria em Jesus, chamando a atenção de Jesus. E o que está faltando muitas vezes em nossa vida é chamar a atenção de Jesus com aquilo que nós temos. É acreditar que Jesus pode nos honrar com aquilo que nós temos. Nós queremos ter outras coisas ou deixamos de fazer outras coisas porque não temos uma coisa em nossa vida, porque colocamos uma impossibilidade. Não tenho isso, se eu não tenho isso, não vou fazer isso. E muitas vezes deixamos de fazer algo porque não temos alguma coisa. Aqui, ele era cego, mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, Jesus não deu ideia para ele. Jesus não respondeu. E muitos ainda o repreendiam para que ele se calasse. Então, quando você começa a buscar Jesus, quando você começa a viver as coisas de Jesus, muitas pessoas vão mandar você calar. Quando você começa a buscar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, muitas pessoas vão dizer que você é doido, por que você está fazendo isso? E
não vão, para que você pare. Muitos o repreendiam, mas ele não parou. Ele gritava ainda mais, ele gritava ainda mais alto. E talvez o que está precisando na sua vida é você não desistir, é você ter uma constância, é você persistir. Observe que ele não parou porque as pessoas falaram para ele parar. Ele continuou porque ele acreditava que aquilo ali podia mudar a vida dele. Então, quantas vezes você parou porque alguém falou alguma coisa? Quantas vezes você desistiu porque você ouviu alguém repreender você, falar que aquilo ali era pequeno, que aquilo ali não era para você, que aquilo ali estava dando errado? E aí você estragou uma vida sentimental, uma vida profissional, estragou uma vida ministerial por causa de uma coisa que alguém falou, mas esqueceu daquilo que você deveria ter falado. E aí ele continuou clamando, ele continuou falando ainda mais alto, como está escrito aqui, e Jesus parando disse que o chamasse. Quando ele persistiu, Jesus parou. Observe, Jesus não parou na primeira vez que ele chamou, mas a sua persistência fez Jesus parar. Então, muitas vezes Jesus não vai parar na primeira vez, não vai fazer da primeira vez que você quer, que você pediu, porque ele vai esperar a sua persistência. Ele vai esperar você valorizar realmente para se você quer aquilo ou não. Porque muitas vezes as pessoas pararam no meio do caminho. Muitas vezes as pessoas desistiram no meio do caminho, deixaram de buscá-lo. Então a sua persistência mostra se você quer realmente um milagre ou não de Jesus. Se você quer uma resposta ou não. E Jesus parando disse que o chamasse e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Fica comigo até o final, porque eu quero orar com você daqui a pouco, tá bom? Fica aí por aí. Então, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Observe uma coisa, naquela época eles, os cegos, coxos, os mendigos, todos eles usavam uma capa de pedinte, né? Aquele de pedir esmola, porque era para identificar eles que ali tinha um pedinte. Então eles dependiam das esmolas e essa esmola dependia também da capa que eles usavam sobre eles. Só que aqui agora, observe, quando Jesus manda chamá-lo, olha o que aconteceu. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha, ele lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Quando Jesus chamou ele, Jesus não pediu para ele tirar a capa. Jesus não pediu, ele que tirou. Ele poderia ter falado assim: eu não posso largar minha capa, porque a minha capa é uma capa de esmola, é uma capa de sustento. E eu não posso largar minha capa. Quantas pessoas não querem ter um encontro com Jesus por causa daquilo que ele tem? Quantas pessoas não querem ter um encontro com Jesus por causa daquilo que ele tem medo de perder? Aqui ele não se importou, porque o que Jesus tinha para ele era muito maior do que as esmolas. O que Jesus tinha para ele era muito maior do que ele estava pedindo, do que ele estava carregando. E Jesus chamou ele. Quando ele foi ter um encontro com Jesus, ele lançou de si a sua capa. Ou seja, tem coisa que Jesus não precisa pedir para você. Tem coisa que é você que vai largar. Tem coisa que é você que vai deixar de fazer. E ele foi ter um encontro com Jesus. Ele levantou e foi ter com Jesus. Olha, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a enxergar. Ou seja, Jesus sabia o que ele queria, assim como Jesus sabe o que você quer. Mas Jesus vai te perguntar sempre para que você entenda que a escolha é sua. Mestre, que eu volte a enxergar. Ou seja, ele queria voltar a ver. Ele poderia ter pedido qualquer coisa: mulheres, fama, dinheiro. Mas ele disse que eu volte a enxergar. E aqui está um segredo. Se ele voltasse a enxergar, ele não podia mais pedir esmola, porque agora ele estaria curado. As pessoas talvez poderiam falar: ai, eu não posso perder a capa da esmola.
mas ele sabia que ele ia perder a esmola. Então, quando nós encontramos com Jesus, nós vamos perder alguma coisa, mas também vamos ganhar. Ele agora estava vendo o mundo de uma forma diferente e ele ia ter que trabalhar, mas não importava ele ter que trabalhar, desde que ele voltasse a enxergar de novo. Quantas pessoas deixam de enxergar de novo, ver o que precisa ser visto, porque não querem largar aquilo, largar as migalhas, largar a humilhação, a capa da humilhação. Talvez você está aí com a capa da humilhação e a sua vida não muda porque você tem medo de perder a capa da humilhação, a capa que te dá migalhas. E o Senhor está dizendo, tem muito mais para você. Então observe, vocês concordam? Vocês estão entendendo? Você tem sido humilhado? Coloca aqui. Você tem sido humilhado? Tem sido envergonhado? Alguma coisa na sua vida tem algum tipo de capa de humilhação que você tem carregado? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Observe isso. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Observe o que Jesus disse, vai, a sua fé te salvou. Jesus não está dizendo, eu te salvei. Jesus não está dizendo, eu te curei. Jesus disse, a sua fé te salvou. Ou seja, aquilo que você acredita muda a sua vida. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, Jesus está dizendo, a sua fé te salvou. Aquilo que você acredita pode mudar a sua vida. Aquilo que você acredita pode salvar a sua vida, pode mudar a sua história. E é isso que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. E Jesus disse, aqui está dizendo que e logo ele voltou a enxergar. Ou seja, chega uma hora na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos acreditar para que voltemos a enxergar. Voltemos a ver o que precisa ser visto. A pergunta que eu tenho para você hoje é, você está disposto a largar a capa para viver uma nova história? Você está disposto a largar a capa da humilhação para viver um novo tempo, um novo encontro com Jesus? Então não tenha medo de Jesus, porque Ele quer mudar o seu dia e mudar a sua história. Amém? Eu deixo essa mensagem para você hoje, essa reflexão, para você pensar, para você meditar. Se não está chegando a hora de você tirar da sua vida aquilo que precisa tirar, fazer o que precisa ser feito. Jesus não vai pedir para você tirar algo que você mesmo está carregando, que você mesmo pode tirar. Se você pode tirar, então Jesus só vai te amar, mas quem tira é você. Tira o que precisa, porque Jesus tem um milagre hoje na sua vida. Amém? Ótimo dia para você. Vamos orar agora. Onde você estiver agora, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro com seus filhos agora crendo num novo tempo. Eu oro com seus filhos agora crendo que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Senhor, hoje a pergunta que o Senhor está fazendo para eles é, o que queres que eu te faça? E Pai, eu tenho certeza que a resposta deles, que a resposta deles será uma resposta, Senhor Pai, poderosa, uma resposta que vai mudar a história da vida deles. O que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Faça a escolha certa. Tenha equilíbrio na sua decisão, tenha equilíbrio na sua escolha, porque Deus vai mudar a sua história. Chega uma hora, Senhor, que os seus filhos não querem mais viver de migalhas. Eu oro por aqueles, Pai, que têm se humilhado dentro de casa, se humilhado por causa de um relacionamento, se humilhado por causa de um emprego, se humilhado por causa de uma situação familiar que eles estão vivendo, e eles estão precisando, eles têm, Senhor Pai, se humilhado para ganhar, Senhor Pai, migalhas. Senhor, troca as migalhas dos seus filhos, Pai, por coisas maiores, por coisas poderosas. Muda a sorte deles e entra com seu poder hoje, selando um novo tempo. Eu oro crendo aqui agora, Pai, que o Senhor está fazendo uma coisa nova na vida dos seus filhos. Senhor, os seus filhos hoje estão com a decisão nas mãos deles e eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Ah, Senhor, eu oro pelos seus filhos agora, para que eles creiam que o Senhor pode todas as coisas.
porque o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar a vida deles, o Senhor pode mudar a trajetória deles. Se eles acreditarem, tudo é possível. Senhor, os seus filhos hoje estão diante de Ti, lançando as suas capas, e crendo que o Senhor tem uma nova história, que o Senhor está fazendo algo novo. Entra com seu poder hoje, Pai, e muda a sorte dos seus filhos, aqueles que estão buscando, Senhor, Pai, pelos filhos, pelos amigos, pelos parentes. Eu oro por eles agora para que o Senhor derrame um milagre sobre a vida deles. Se eles estão buscando pela vida sentimental, eu te louvo, Jesus, pelo novo tempo que o Senhor está fazendo na história deles também. Que eles vivam, Senhor, Pai, o novo com o Senhor, o milagre com o Senhor, a resposta do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ah, poderoso Deus, abra os céus em favor dos seus filhos, e que hoje, Pai, o Senhor faça eles verem aquilo que eles não estavam vendo, que eles vivam o que eles não estavam vivendo, e que uma nova história, Senhor Pai, cresça e apareça diante dos olhos dos seus filhos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada um que está agora ouvindo, cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Muda a sorte deles, abençoa eles com poder e graça, e sela sobre eles um novo tempo. Eu creio no que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio no milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio nesse dia onde você vai tomar uma decisão e vai abandonar a sua capa da humilhação, porque Deus tem um milagre na sua vida. Quem abandona a capa da humilhação tem um milagre para ser manifesto na vida dele. E eu creio no que Deus vai fazer. Amém? Que Jesus hoje te abençoe. Que Jesus hoje te honre poderosamente. Que Jesus hoje seja sobre você uma nova fase, um novo tempo. E que você viva o que você nunca viveu com Jesus. Não tem quem queira encontrar com Jesus e abandone a capa, que não viva o milagre. Troque as migalhas da capa, a humilhação da capa, pelo milagre do Senhor. Eu creio na sua vida. Não deixe de compartilhar essa palavra. Se você acha que essa palavra foi importante para você, não deixe de compartilhar. Eu creio que eu vou colher o seu testemunho aqui nesse canal e que grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Um grande abraço e que Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Amo vocês e creio nesse milagre. Não deixe de compartilhar. Abençoe vidas. Jesus abençoe vocês poderosamente. Um abraço. Amo vocês.